Olá a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Faço votos que sim. Eu me chamo Maiara Lima, para quem ainda não me conhece. Vou fazer uma apresentação um pouco da minha trajetória acadêmica. Eu sou cientista social com ênfase em antropologia, então eu me considero antropóloga porque eu me debrucei dentro das ciências sociais em pesquisar, trabalhar, estudar antropologia. Também sou especialista em gestão ambiental e mestre em agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. Essa graduação e as pós-graduações eu fiz na nossa Universidade Federal do Pará. E não sei se todo mundo está acompanhando essa série de aulas da educação ambiental. Já foram realizadas 3 aulas anteriores, que a gente trabalhou um pouco sobre a história da educação ambiental. Também trabalhamos os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E hoje, aqui no Liberal na Escola, qual é o nosso objetivo? A gente quer fazer formação para professores e professoras nessa área da educação ambiental, que é um assunto muito vasto. Vocês vão ver que vai ter muita coisa aqui para trabalhar, tá bom? Então, a gente escolheu dessa vez trabalhar as concepções do desenvolvimento sustentável, ou seja, como é que foi que surgiu esse conceito do desenvolvimento sustentável? Porque quando eu trabalhei com vocês, para quem já assistiu, até sugiro para quem ainda não viu, assistir às aulas anteriores, quando eu falo sobre os ODS, já está lá posto, já está completo o que é desenvolvimento sustentável, mas teve um processo histórico, conceitual, ideológico, político, econômico, filosófico. Sim, gente, esse conceito ele é super complexo, ele abrange muita coisa. E a partir disso é importante a gente entender esses paradigmas, esses conceitos, para que o educador se aproprie e consiga trabalhar da melhor forma na sala de aula, em trabalhos comunitários, enfim, aonde ele quiser trabalhar. Então é importante a gente ter essa formação conceitual, tá bom? E como eu falei para vocês, esse conceito ele é complexo, ele vai trazer várias ideias aqui para vocês diferentes, dentro de um processo histórico, político, filosófico, e que se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica positiva, né, para a construção de conhecimento, estou super aberta, mas eu já preparo vocês de antemão que essa aula vai ser um pouquinho mais cansativa que as anteriores, por conta dessa gama conceitual que o desenvolvimento sustentável ele abarca. Mas eu não quero desanimar ninguém, pelo amor de Deus, por favor, gente, não fiquem assim com medo do conceito, não é isso. Na verdade, é bom preparar e trazer, digamos, um caminho aqui confortável, para que quando estiver cansativo, para quando estiver confuso por algum momento, porque quando a gente trabalha com conceitos, como todos são professores e professoras aqui, claro que a gente está tentando abordar para qualquer pessoa assistir essa aula, mas é voltado para professores. Em algum momento, realmente, o trabalho com conceitualizações acaba sendo cansativo e a gente tem que ser honesto. Dentro desse trabalho do ensino da aprendizagem, a gente também aprende que tem um limite para o cérebro absorver informações. Então, eu quero trazer para vocês aqui de uma maneira objetiva, de uma maneira prática, esses conceitos, mas não significa que não vai ter desafios, até mesmo para mim transmitir isso, até para vocês absorverem. Então é importante que a gente seja franco um com o outro, um com a outra, para falar de conhecimento, para falar de educação, ter essa transparência, tudo bem? Então eu convido vocês para vir nessa jornada de entender um pouco sobre o que é educação ambiental, na concepção que o que é o desenvolvimento, o que é desenvolvimento sustentável, que é uma temática hoje muito falada, a gente vê em jornal, em filmes, na televisão, na rádio, em todas as redes sociais, praticamente, isso é um assunto que está sempre sendo tocado. Mas tem uma origem e tem um fundamento científico e a gente precisa compreendê-lo, tudo bem?
Então, gente, como eu sempre deixo aqui avisado, aqui no programa do Liberal na Escola, eu sempre deixo meus contatos profissionais no final da aula para quem quiser entrar em contato comigo, quiser conversar, quiser trocar esses saberes, construir esse processo da educação ambiental, estou totalmente à disposição. Então, como eu estava falando para vocês, hoje a nossa aula vai ser sobre as concepções do desenvolvimento sustentável. A segunda aula dessa série vai ser noções e concepções de educação ambiental. E a terceira aula, a pedagogia da educação para um desenvolvimento sustentável. Essa primeira aula, essa aula introdutória para falar dessas concepções do desenvolvimento sustentável, ela é um pouco mais longa e um pouco mais conceitual, talvez um pouco mais complexa, porque a gente vai estar fazendo uma base conceitual para que nas próximas aulas sejam mais fáceis de compreender essas metodologias que se usam dentro da educação ambiental. Vale ressaltar algo muito importante também dessa aula, gente, é que eu trago essas informações do livro Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Problemática, Tendências e Desafios, dos autores José Rodrigues e Edson Silva, que são professores da Universidade Federal do Ceará. Um livro nacional, inclusive eu tive a oportunidade de ter aula com o professor Edson Silva e a partir desse livro que eu comecei a entender esses processos da educação ambiental, tudo bem? E também quero frisar que esse livro tem disponível na internet gratuitamente, então qualquer pessoa que queira ler o livro, você tem acesso, tá bom? A gente vai deixar aqui para vocês o nome do livro, para vocês procurarem. E, claro, eu não vou conseguir tratar todos os assuntos do livro, vou trazer aqui alguns pontos principais. Então, para quem quiser se aprofundar, tem a oportunidade de pegar o livro e se debruçar e lê-lo, tudo bem? Então, gente, o que eu quero retomar? Já fiz esses comentários introdutórios. Nas aulas passadas, para quem ainda não assistiu e retomando para quem já assistiu, eu comentei sobre diversidade cultural, sobre diversas culturas que existem no mundo. Isso é muito importante, porque dentro da educação ambiental e desse conceito de desenvolvimento sustentável, a todo momento eu vou buscar isso, a todo momento eu vou comparar sociedades. Eu vou falar em tal período histórico, o pensamento das sociedades tal baseava-se nisso. Mas hoje houve essa mudança. Por que eu estou falando isso? Porque é como eu havia dito. A concepção do desenvolvimento sustentável é um processo histórico. Então, cada período da humanidade se entendia como era essa relação com a natureza, que também vai frisar que não é todas as sociedades que pensam da mesma forma. Claro que a gente tem sociedades hegemônicas que direcionam esse pensamento ideológico e que a maioria acaba seguindo, mas também não significa que todas as sociedades do mundo seguem esse padrão, tá bom? E é por isso que vai ser sempre necessário falar de diversidade cultural. Mas agora a gente vai falar sobre as sociedades pré-industriais. As sociedades feudais, as sociedades que estavam caminhando para a industrialização. A economia dessas sociedades era uma economia rural e tradicional de subsistência. A humanidade estava construindo as suas tecnologias e naquele momento a tecnologia ela dava uma segurança no trabalho com a terra, no trabalho de subsistência. E o homem, ele tinha um alto grau de adaptação, porque já se tinha muitas tecnologias, como se tem hoje, mas hoje a gente sabe que é diferente, já se passou vários séculos, então o homem conseguiu aperfeiçoar esses conhecimentos, então hoje a gente consegue ter uma inovabilidade tecnológica diferenciada, mas que no passado era diferente, então as pessoas estavam mais suscetíveis às intempéries da natureza porque não tinha tantas tecnologias, né? Os conhecimentos foram sendo construídos para hoje a gente ter o que a gente tem hoje de tecnologias robóticas, nanotecnologia, entre outras. Então, o homem se adaptava muito bem naquele momento. E também
se prevalecia a renovar os recursos naturais. Não tinha um pensamento tão produtivista. Esse pensamento produtivista, eu vou trabalhar ele um pouco mais para frente, mas não tinha essa concepção tão arraigada, tão centralizada. Era interessante respeitar os ciclos da natureza, porque as pessoas dependiam desses recursos naturais, as tecnologias, como eu havia dito para vocês, estavam sendo construídas, então as pessoas tinham que respeitar mais o tempo da lua, o tempo das marés, o tempo da natureza. Tinha essa relação mais íntima nessas sociedades pré-industriais. Essas sociedades pré-industriais, tanto da Europa quanto de outros continentes, também a gente inclui, tudo bem? E aí a gente vem caminhando historicamente e a gente chega na época da modernidade, que inicia a partir do século XV. E esse desenvolvimento, o que acontece? Como o homem ele estava se organizando, se estruturando sobre os seus conhecimentos científicos, começou-se a criar a ciência de diferentes ramos e o homem começou a controlar a natureza com a química, com a física, com a matemática. E aí esse processo de aperfeiçoamento do conhecimento humano colocou um novo paradigma, que foi chamado de antropocentrismo. Quem já ouviu falar? Acho que muita gente já ouviu falar desse conceito. Falando a grosso modo, gente, é como se o homem estivesse no centro de tudo. No centro da Terra, no centro dos outros planetas, no centro da Via Láctea. O homem era o centro total de tudo. Então, o homem era considerado um sujeito central da ordem natural e cósmica, concebendo-se como uma realidade externa a ela, ou seja, existia a realidade ou as várias realidades e existia o homem à parte. Era essa concepção que se tinha nesse período. Por quê? Justamente pelo sucesso do conhecimento que a ciência foi conseguindo, né, pela medicina, pelos avanços, pelas tecnologias, então o homem se colocou nessa posição. E nessa mentalidade também se acreditava que o homem poderia controlar a natureza e quebrar sua relação de dependência com a natureza. Então, veja bem, hoje a gente já passou cerca de 400 anos depois desse período, 300 anos, então a gente já não vê, né, que a gente pode controlar a natureza. Mas nessa época se achava que poderia controlar a natureza, e esse pensamento ele é importante porque para chegar na concepção dos dias de hoje de desenvolvimento sustentável, é preciso entender o que se foi passado e o que se pensou nesse passado. E aí, basicamente, a consciência antropocêntrica considerou o homem como o dono absoluto dos meios naturais, que estariam completamente ao seu serviço. E eu quero frisar novamente, essas sociedades modernas que estavam se industrializando, elas não podem ser colocadas como um padrão geral. Não é todas as sociedades humanas que viveram esse mesmo processo dessa mesma forma. E eu sempre gosto de dar o exemplo das nossas próprias sociedades aqui amazônicas, como os povos indígenas, que são povos históricos, que existem há muitos séculos e que não absorveram a vida industrializada ou moderna da mesma forma que nós urbanos. Então a gente sempre tem que fazer essa ressalva para a pluralidade cultural, porque a pluralidade cultural também é um caminho muito interessante para falar de desenvolvimento, porque você vai respeitar as diferentes formas de lidar com a natureza, principalmente das comunidades tradicionais. E aí, os autores do livro que eu comentei com vocês, eles chamam a atenção para um conceito que o sociólogo Weber trouxe sobre o antropocentrismo, que ele fala que é um novo modo de racionalidade, ou seja, uma racionalidade instrumental, utilizando a natureza como um instrumento, né, para conseguir riquezas, para conseguir tecnologias. Então, esse era o pensamento hegemônico desse período.
Esses projetos estavam se concentrando na regulação e na modificação da natureza, quebrar os limites com o objetivo de promover a transformação do mundo, o desenvolvimento das forças produtivas. Ou seja, quando eu toco na questão produtivista, é justamente isso, colocar o homem como centro e como o homem o controlador da natureza. Para quê? Para que se produza tanto riquezas, quanto tecnologias, quanto realmente bens necessários para a nossa sobrevivência. Mas esse pensamento ideológico, que é exatamente isso que eu trago para vocês, é a ideia, é o que a pessoa acredita, é a filosofia dela, é o modo de vida que ela tem, é o aspecto que ela entende da realidade, é esse. E por muitos séculos foi esse pensamento que ficou instaurado. E foi aceito que os recursos da natureza eram praticamente inesgotáveis. Muita gente pode achar um grande absurdo, né? Porque hoje a gente está vivendo já uma crise ambiental instaurada por conta desses pensamentos passados, mas naquela época a gente tem que pensar que se tinha, como eu falei para vocês, outras ideologias. Então se acreditava sim que a natureza era inesgotável e que a gente poderia usar os seus recursos naturais de uma maneira infinita. Para quê? Para que se alcançasse o progresso. Isso mesmo, gravem essa palavra, progresso. Tem algumas palavras que elas são chaves. A gente sempre vai estar colocando aqui para vocês acompanharem. E pensem, vamos lá, vamos pegar algumas palavras centrais desse debate. O antropocentrismo, o produtivismo e o progresso. Essas palavras, elas se conectam, porque, como eu falei para vocês, o homem no centro de tudo, ele vai querer produzir para que se tenha um progresso. Mas aí a gente pergunta, que progresso é esse? E para quem é esse progresso e como ele chega a esse progresso, tudo bem? Mas a gente vai discutindo isso, né, paulatinamente, aqui na nossa aula, no nosso encontro, nessa troca de saberes, né? É sempre bom frisar que não é nada absoluto aqui que eu estou trazendo para vocês, eu também estou estudando, eu também tenho os meus desafios para entender esses conceitos, mas que a gente tem que trocar, a gente tem que fazer esse esforço de ler, reler e entendendo essas conceitualizações. E para falar de progresso, a gente lembra logo de crescimento econômico, porque a gente pensa, a economia está ruim, a economia está boa, a economia melhorou. Então, o que a gente pensa? A sociedade, quanto mais economicamente produtiva ela tiver, mais progresso ela também vai, né, conseguir alcançar. Então, praticamente é isso. O interesse desse produtivismo, desse progresso, é para um crescimento econômico. Ele acaba sendo um indicador principal do desenvolvimento e do progresso. Vejam bem, quando eu falo desenvolvimento e progresso, a gente está falando assim de um avanço da sociedade, mas de uma perspectiva muito mais econômica. Esse desenvolvimento que a gente vai trabalhar ao longo, né, das aulas e hoje também, que é o desenvolvimento sustentável, ele teve que sair de alguma origem, ele teve que surgir essa ideia de algum lugar. Então, antes se pensava que o que seria interessante para a humanidade era ter crescimento econômico, era ter progresso e entre outros avanços. E também é muito bom falar isso porque, como eu sempre estou trazendo essa questão da diversidade cultural, das várias nações que existem no mundo, a gente também tem que desmistificar determinados estereótipos que foram criados ao longo disso, até mesmo para nós seres humanos nos respeitarmos um ao outro, né? Entender as nossas diferenças e deixar, né, cada pessoa no seu espaço, da forma que acha melhor para si, claro, sempre com o respeito sendo o essencial. Então, gente, como a gente estava conversando sobre essas questões das diversidades culturais, das várias sociedades, a sociedade moderna, nesse período que iniciou no século XV, influencia até hoje nas sociedades, principalmente urbanas, por conta da tecnologia, dos acessos, da industrialização, da construção de prédios, casas, rodovias, pontes, enfim. Tudo isso é influenciado, vocês conseguem perceber, pelo esse período do antropocentrismo, que hoje em dia ainda é latente na nossa vida urbana. Mas o que eu sempre trago aqui para vocês, e é importante a gente
pensar nessa pluralidade cultural das comunidades tradicionais, porque ainda existem comunidades tradicionais, tanto aqui no Brasil, aqui na Amazônia, como em outros países também. E o antropocentrismo, ele não atingiu todas as sociedades da mesma forma. As sociedades tradicionais, hoje, elas são mais adaptativas do que as cidades urbanas. Um exemplo muito prático que eu sempre gosto de falar é que aqui no Brasil, por exemplo, 70% da alimentação de frutas e legumes é produzida na parte rural. Ou seja, eles estão adaptados às pessoas que vivem próximo dessas produções alimentares. Se acontecer algum problema, por exemplo, quando tem greve dos rodoviários, dos transportes dos caminhões, a gente vê uma grande crise alimentar na cidade. Falta o transporte dos alimentos, então não tem como abastecer os supermercados e a gente vê falta de alimentos. Se a gente for pensar na sociedade rural, e não em todas, claro, né, gente, não generalizando, mas naquelas que produzem alimentos, elas estão mais adaptadas porque eles produzem alimentos lá na região deles, então eles não vão depender de ninguém. A vida urbana acaba que é muito dependente dos recursos naturais por conta dessa estrutura que foi criada, em que o homem é o centro e é aquele que controla tudo. Então, né, a gente vê vários problemas por conta disso. E aí, eu vou trazer para vocês um quadro que vocês vão estar acompanhando, um pouco de como é que é o comportamento tradicional e o comportamento industrial. Por exemplo, energia. Como é que é feito na comunidade tradicional? Energia solar, outro tipo de energia gerada ou coletada por arrendamento. A energia industrial depende dos combustíveis fósseis, que a gente sabe que os combustíveis fósseis contribuem para a questão do aquecimento global. A água, como é que é tratada a água na comunidade tradicional? Através da chuva, o uso de pequenos projetos de irrigação. Como é que é na sociedade industrial? Grandes barragens, distribuição centralizada e poços profundos. Controle de pragas. Na comunidade tradicional é feito de uma maneira biológica, cultural, uso de elementos químicos só disponíveis na localidade. Então não existe um exagero nesse uso de insumos químicos. Agora, na sociedade industrial, pesticidas, herbicidas e outros insumos químicos que a gente sabe que faz muito mal para a saúde. O capital, como é que é o capital? O dinheiro, a forma, né, de recurso. Na sociedade tradicional, inicialmente familiar e de comunidade, ou seja, as pessoas se organizam entre as suas famílias e entre pequenos guetos, comunidades. A acumulação é usada para investimentos nas localidades. Como é que é o capital na área industrial? Inicialmente externa, a acumulação não se usa, não se investe nas localidades. Então, essas comparações assim bem simples que eu trago para vocês é para justamente a gente abrir o nosso pensamento e começar a perceber as diferenças das sociedades e que sociedades são essas. A gente pode até nomear alguma sociedade aqui nesses exemplos. Por exemplo, quando eu falei do capital, que é inicialmente familiar e da comunidade, que é um aspecto de uma comunidade tradicional. Quem conhece alguma comunidade ribeirinha daqui da Amazônia? Eu vou citar algumas cidades, tá? Mas tem muitas cidades ribeirinhas aqui na Amazônia, como Guarapé-Miri, Abaetetuba, Mocajuba, são municípios que trabalham com o açaí. Geralmente, essas comunidades, o trabalho é todo familiar, são as famílias que produzem, que manejam e que exportam. Elas levam até as indústrias, até as feiras, de alguma forma elas conseguem fazer esse transporte. Seja por marreteiro, o marreteiro é aquela pessoa que transporta para a família, ou até mesmo a família já tem seu veículo, seu transporte e consegue escoar. Ou seja, não são necessariamente bancos, indústrias, grandes empresas que comandam todo o projeto de venda do açaí nos municípios aqui no estado. Claro que já tem muitas indústrias, está sendo exportado para vários países, para o próprio Brasil, mas ainda assim
a cadeia produtiva do açaí é um trabalho familiar. E é interessante a gente enaltecer isso, porque é algo que acontece no presente, é algo cultural super importante para os nossos hábitos alimentares aqui na Amazônia. Não tem como ficar sem açaí, na verdade, todo mundo acha que gosta. E quem não gosta também sabe que é uma riqueza que a gente tem aqui na nossa região. Então, esse exemplo prático que eu trago para vocês é para mostrar que existe ainda assim, e vai existir várias formas de trocas de capital dentro das sociedades, tudo bem? Agora, nós vamos falar do desenvolvimento na era pós-moderna. Para muitos, a era pós-moderna é o que a gente vive na atualidade, que ocorreu no final do século XX, do século passado, e vai se percebendo uma entrada numa nova era civilizatória, o pós-modernismo. Nos acostumamos a dizer que estamos vivendo nessa era mundial pós-moderna. E aí, gente, já vem muita coisa mudando, né? É o período que a gente está aqui, então já não se tem as mesmas concepções que no passado, que eu falei para vocês. Já não é uma sociedade pré-industrial, também já não é mais uma sociedade que o homem é o centro de tudo, mas também ainda não mudou tudo isso. Mas o que está acontecendo? Como é que é o pensamento ideológico da nossa era pós-moderna quando a gente vai falar de desenvolvimento? A modernidade está marcada pela fragmentação, a ideia do homem de dominar a natureza e a sociedade, ainda influenciado pelo culto ao antropocentrismo exagerado, pela filosofia do progresso. Ainda se vê isso, ainda se nota que muitas sociedades, muitas pessoas ainda acreditam. Quando eu falo ainda, não é para jogar um juízo de valor aqui para vocês, é porque quanto mais crises ambientais, mais problemas relacionado à natureza, mas as pessoas começam a despertar para um outro pensamento civilizatório, começam a entender que não tem como o homem ser o centro, né, da natureza, ser o centro do cosmos. Então a modernidade está se abrindo, a pós-modernidade está se abrindo para uma nova visão de mundo, caracterizada por novas sociedades. Agora, no século XXI, para muitos é o começo de uma nova era, justamente uma nova concepção, onde o homem não é o centro, mas ainda tem a influência do antropocentrismo. Então, como tautear isso? Como lidar com essa fragmentação? O mundo está mudando e, juntamente com ela, muda a civilização. Existem sentimentos perturbadores sobre o futuro e sobre a própria persistência da humanidade no planeta. É o que eu falei para vocês. Quanto mais crises ambientais, mais problemas econômicos, mais problemas sociais, porque todos esses problemas, gente, o ambiental, o social e o econômico, eles estão caminhando lado a lado, eles estão interligados. As pessoas começam a se questionar: que mundo eu quero para mim? Como vai ser o mundo? O mundo, quando eu falo, é o planeta Terra, né, que é a nossa casa, daqui para frente. Como é que vai ser isso? Então, as pessoas estão mudando, está tendo uma nova concepção. E as gerações, nossas gerações atuais, elas terão essa responsabilidade histórica, gente, de fazer uma ruptura, de fazer novas escolhas, de protagonizar a entrada nesse novo milênio, de construir sociedades pós-modernas que terão mais recursos, mas se confrontarão com mais problemas ambientais, principalmente econômicos e sociais. É como eu falei para vocês, a gente vai ter um bem-estar, um conforto, uma inovação tecnológica, mas contraditoriamente também vai ter mais miséria. E a gente também vai estar mais isolados. Eu acho que esse momento que a gente está vivenciando ainda de pandemia mostrou como a gente ficou isolado, né, por conta de uma pandemia mundial, mas isso não é só na pandemia, isso é um reflexo que vai se notar em outros aspectos da humanidade também. E nós estamos consumindo o futuro que as crianças herdarão, ou seja, já comentei aqui para vocês nas aulas passadas que a Terra chegou no seu esgotamento. Então, tudo que a gente está usando de recurso natural, a gente está usando no lugar de alguém que ia usar lá no futuro. Então, isso é muito preocupante, a gente tem que pontuar essas questões. E aí, chega numa questão, o desaparecimento da humanidade no planeta Terra. Para muitos pesquisadores, o planeta Terra ele não vai se extinguir, ele vai continuar,
Porém, nossa espécie, não vai conseguir se adaptar a esses problemas climáticos que nós mesmos estamos causando. Então, é uma tendência que necessita uma mudança econômica, política, social e ambiental. É uma mudança que ela não tem um interesse necessariamente de um grupo só. É um interesse coletivo para que se permaneça a nossa espécie nesse lugar que é a nossa casa, chamado planeta Terra. E a partir dos anos 80 do século passado, estava resolvido com mais clareza as teorias econômicas e sociais. É aquilo que eu sempre falo para vocês, a ciência, a educação, o conhecimento é uma construção, não é nada hegemônico, é onde uma formulação, um conceito ele é absoluto. Não, não tem como, porque a gente sempre está nesse processo de construir saberes. Então, quando se achou, lá na década de 80, que já estava claro como que seriam as teorias econômicas e sociais, se percebeu que houve uma grande falha para a questão do desenvolvimento. Porque o estado atual do mundo que vivemos, infelizmente, ele só está ficando cada vez mais desigual. Então, essas teorias, elas não estavam conseguindo não dar soluções, porque a gente não trabalha com soluções, não é assim que a gente resolve os problemas. A gente tem que estudar, tem que pesquisar, tem que investigar e vai se tendo caminhos que podem ser soluções, mas também não há soluções absolutas para problemas tão complexos e que envolve não só esse período atual, mas contextos históricos de séculos, na verdade. E aquilo que eu falei para vocês, o capitalismo, né, o sistema econômico capitalismo, ele se estruturou, ele se tem uma base firme e que basicamente é para satisfazer as necessidades crescentes de um consumo de uma minoria da população. A gente sabe que nesse período agora, que estamos enfrentando ainda a pandemia, muitos problemas econômicos, muitas pessoas passaram por dificuldades. O Brasil voltou a estar no mapa da pobreza. Então, esse capitalismo ele não é igual para todo mundo. Não existe um capitalismo absoluto. Existem capitalismos, né? E geralmente o objetivo é o consumo de uma minoria da população. Por que a minoria? Porque não é todo mundo que tem renda, não é todo mundo que tem como consumir isso. Então, esse é um problema muito grande, né? E também como colocar esse consumo de uma maneira racional, de uma maneira que as pessoas não usem novamente os recursos naturais de uma maneira desenfreada. Como equilibrar esses fatores? Então, realmente são paradigmas, são questões complexas que eu falei para vocês no começo da aula, que chega um momento que, calma, fica cansativo, é muita informação, é muita coisa, mas é importante a gente ser franco para o outro, dar uma respirada, se for necessário dar uma pausa no vídeo para raciocinar, fazer anotações, enfim. É necessário, porque chegou nesse momento justamente que é o momento atual, onde a gente tem muitas perguntas e poucas respostas. E essas perguntas são vários conceitos que estão interligados. Então, a consciência coletiva acerca da necessidade de se procurar um novo contexto paradigmático com a gestão e organização econômica, deverá dirigir a instalação de um sistema de produção e consumos alternativos. Já não tem como seguir esse padrão que a gente está vivenciando, tem que ter consumos alternativos. E esse padrão não pode continuar mantendo a sua capacidade, aceitando as modificações sem modificar-se, ou seja, a gente não pode só usar a natureza, só consumir e achar que a gente não tem que mudar isso, que a gente também não tem que se adaptar. Na verdade, é o contrário. A gente já usou demais os recursos naturais, já modificou demais os ecossistemas e agora nós que temos que nos modificarmos, né? Por uma questão de existência mesmo, de nos mantermos vivos e vivas aqui no planeta. Então, acaba que está tendo uma reconfiguração do padrão produtivo. Está mudando. Claro, é uma mudança lenta. A educação ela tem um papel fundamental nessa reconfiguração, porque nós, como educadores, educadoras, a gente sabe que nós acabamos influenciando opiniões, pensamentos. Então, é importante que a gente facilite esse processo dessa reconfiguração
Claro, cada pessoa tem sua visão de mundo, tem sua ideologia, sua perspectiva. Não quero influenciar ninguém aqui a seguir um modelo, mas que é necessário nós, como agentes da educação, como transmissores de conhecimentos, a gente precisa se adaptar a esse processo que a educação está passando. Não só dos professores da área da educação ambiental, mas todos os professores de todas as áreas, porque, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores e trago para vocês, a educação ambiental é um conhecimento transdisciplinar, é transversal. Ela abrange a matemática, a química, a física, o português, a história, a economia, a antropologia, ou seja, engloba tudo, gente. Engloba todos os assuntos possíveis e muito mais do que eu citei aqui para vocês. Então, acaba que nós, educadores, temos essa responsabilidade de transmitir. Mas essa parte da educação eu vou trazer mais para as próximas aulas dessa série. O sistema de produção em grande escala está dando lugar a uma produção segmentada por meio de formação de redes de pequenas empresas. A gente vê que microempreendedores, pequenas empresas estão cada vez mais crescentes. Lógico que isso não significa que acabou as multinacionais, não é isso. Mas, por exemplo, quando uma multinacional sofre alguma crise econômica, a gente vê milhares de pessoas que estão desempregadas por conta disso. A gente vê uma falência de patrimônios muito grandes dessas multinacionais, porque justamente elas concentram muita riqueza. Então, como o pessoal fala, né, a grosso modo, quando a subida é grande, quando sobe muito, a queda é maior ainda. Então, digamos que é isso, né? Então, essa concentração, ela aos poucos, gradativamente, está se reconfigurando para novas perspectivas de negócios, de empreendimentos. E aí eu vou trazer aqui para vocês um esquema que é bem interessante, trazendo aquela noção de produtivismo que eu havia dito anteriormente, que ainda não acabou, ainda não se esgotou. Começou lá a partir do século XV, no período moderno, mas que ainda se tem hoje esse pensamento. E como é que se pensa? Digamos, temos a Terra, né, o planeta Terra, e aí dentro dessa perspectiva se joga para o planeta Terra ocupar, progredir, transformar e modificar. Tudo isso está relacionado ao progresso. E isso é muito preocupante, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês. A gente não pode só modificar o meio, a gente também tem que ser modificado. Então tem que se pensar em que alternativas são essas. E a ideia de progresso é uma das concepções mais fortes das civilizações ocidentais, das civilizações industriais. Ou seja, muita gente pensa que o progresso é justamente aquilo que eu citei para vocês. Vamos ocupar, nós vamos produzir, nós vamos modificar e está tudo bem. Até estaria tudo bem, como eu falei para vocês, se a gente não tivesse vivendo uma situação de crise ambiental muito forte no planeta. Então, para progredir, a gente precisa transformar, a gente precisa modificar. Mas é aquilo que eu digo, esse progresso ele não pode ser apenas econômico, ele tem que também estar ligado às questões ambientais e sociais, obviamente. E aí, essa industrialização, ela acabou que deixou o conceito de desenvolvimento confuso. Por quê? Porque todos os países deveriam seguir o exemplo da industrialização. Mas agora, se a gente for pensar, se todo mundo tivesse o mesmo arcabouço de tecnologias, de industrialização, todos os países fossem, por exemplo, igual os Estados Unidos, se todo mundo vivesse o mesmo nível de industrialização. Seria possível? Acho que muita gente sabe que não seria possível, seria necessário de 4 a 5 planetas, terras, para conseguir abarcar todo esse consumo. Então isso ficou confuso, porque as pessoas pensavam, o desenvolvimento é para mim, o desenvolvimento é para o meu país, mas esse desenvolvimento, ele não está em todos os lugares, ele nem vai conseguir. Então as pessoas começaram a entender esse desenvolvimento de uma maneira distorcida e que a educação ela é justamente fundamental para trazer
essa transparência de ideias e desmistificar. Não é possível que todos os países sejam desenvolvidos de uma maneira industrializada, alto grau de tecnologia, por exemplo, como eu disse, como os Estados Unidos, porque não tem como, o planeta não vai dar conta. Então é importante que a gente traga isso. E o desenvolvimentismo não internalizou o ambiente como fator estratégico do processo de desenvolvimento. Ou seja, considerou o ambiente como uma externalidade. Estou aqui no meu conforto, na minha casa, eu trabalho para conseguir isso e o problema externo é o problema externo. Isso é um pensamento individualista que a gente vê muito nas grandes cidades e que a gente não pode mais reproduzir isso, gente, porque os problemas, eles não são externos, os problemas, eles vão te atingir de alguma maneira. Então, é importante que a gente traga isso para os alunos, que a gente fale sobre isso. Claro, cada aluno tem uma religião, tem uma etnia, tem uma diversidade. A escola, por exemplo, é um lugar que mais agrega diversidade de diversas pessoas. Então, como trazer esse assunto sem trazer grandes polêmicas ou polêmicas desnecessárias, trazendo com dados científicos, falando que não é possível ter esse tipo de desenvolvimento, não tem como, é insustentável. E nem tem como também achar que a natureza ela é inesgotável, não tem como também. Então a gente precisa trocar esses saberes, configurar esse novo pensamento, como eu falei para vocês, da pós-modernidade, do momento atual, para que no futuro esses pensamentos eles estejam disseminados entre os alunos, entre as sociedades. E aí, o que acontece? Acabou que houve uma necessidade de reconceitualizar a questão do desenvolvimento. Por quê? O desenvolvimento, numa perspectiva mais ambientalista, ela é uma perspectiva sistêmica, ou seja, você vai ver o sistema como um todo, num panorama, você não vai ver só as partes, você não vai ver as partes fragmentadas, você tem que ver como um todo. Então, começou a se pensar no conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, interagem entre si e com o meio ambiente. Ou seja, tu vai pensar nas comunidades, vai pensar no meio ambiente e como tudo isso está interligado, conectado. Por quê? Assim a gente pode começar a pensar numa capacidade de gerar, de recuperar e manter a vida. Principalmente recuperar. A gente está numa fase que a gente precisa recuperar as florestas, recuperar as águas que foram poluídas, recuperar o solo. A gente não pode chegar no limite e depois recuperar. A gente tem que recuperar enquanto tem tempo. Então, é por isso que é muito importante a gente trazer essa reconceitualização do desenvolvimento. Esse desenvolvimento que eu trago para vocês desde o período lá pré-industrial até os dias de hoje, ele caminha. Ele foi caminhando até hoje a gente chegar nesse pensamento, que para algumas pessoas pode ser radical, para algumas pessoas pode ser impossível, mas que são dados, como eu falo para vocês, científicos, trago de pesquisadores que estudam há muitos anos essas temáticas e que é importante a gente estar transmitindo, a gente estar trocando. Então, a passagem da concepção do ser humano como centro do universo, o antropocentrismo, dá-se ao lugar a uma necessidade de considerar o ser humano imerso a uma ecossistêmica físico-natural, com equilíbrio meio ambiental deve ser preservado. Ou seja, devagar, né? Todos esses processos históricos eles são lentos. Não é de um dia para a noite que as coisas vão modificando, mas lentamente as pessoas começaram a se ver como parte da natureza, se colocar como imerso a um ecossistema. E que vale a pena, de novo, falar para vocês. Eu estou falando necessariamente das sociedades ocidentais, das sociedades industriais, porque não são todas as sociedades humanas que se viu fora da natureza. Né? A gente sabe que as sociedades tradicionais, que eu vou citar aqui para vocês novamente, os quilombolas aqui na Amazônia e no Brasil, os povos indígenas, os povos que trabalham com a natureza de uma forma geral, estão geralmente distantes desses centros urbanos, eles não se viram longe da natureza e fora. Na verdade, seu modo de vida, sua cosmologia, a forma que enxerga a vida é se colocando sempre como presente, como os elementos da natureza, atravessando suas vidas de uma maneira até mística, né? A gente até toca
na aula anterior que a gente gravou sobre lendas folclóricos amazônicos, como a matinta, que é uma protetora da mata, que ela se transforma em pássaro, ou seja, um ser humano que vira um animal, não se colocando numa hierarquia onde o humano é aqui e o animal é aqui, como as sociedades industrializadas ocidentais geralmente se veem, né? E até mesmo para muitas pessoas essas lendas são um absurdo, isso são imaginários populares até que não existem, mas não é que eu estou dizendo que exista ou que não exista. Na verdade, o que importa é mostrar para vocês como existem vários pensamentos diferentes das sociedades e que é hoje necessário resgatar, fortalecer principalmente essas comunidades que protegem a natureza, que são guardiões da floresta, dos rios, porque nós, pessoas urbanas, atualmente estamos justamente tentando nos colocar como parte disso, como parte do meio ambiente, tentando desconstruir todo aquele pensamento do passado, do produtivismo, do antropocentrismo e entre outros. Então, hoje, se está com o pensamento que é necessário melhorar e proteger os recursos naturais. E é algo que, assim, latente, todo mundo sabe, essa crise ambiental, ela afeta ricos e pobres. Claro que não é da mesma forma, não é proporcional, mas todo mundo está sendo afetado por isso. Então é interessante que a gente compreenda esses processos. E ao longo desses anos, desses séculos, foram feitas teorias, concepções, e tem duas concepções que vocês vão ver aqui no quadro, que fala da teoria do desenvolvimento, que é o desenvolvimento integral humano, e o outro que é o ecodesenvolvimento. E aí eu vou explicar para vocês, porque lá para frente vocês vão entender como é importante a gente compreender passo a passo, trajetória por trajetória, dentro desse processo conceitual. Que esse processo conceitual, ele não é um processo só do mundo das ideias. O conceito, a ideologia, ela também está ligada com a prática, está ligado com o contexto que se vive numa sociedade. Então, nesse período, ainda no século XX, no meados do século XX, se entendia o desenvolvimento integral humano. Ou seja, tinha que se dar valores para as pessoas, para os grupos sociais, para as comunidades, uma necessidade existencial de ser, de ter, de fazer, de estar. E as necessidades axiológicas, que a axiologia está envolvido os valores, subsistência, proteção, afeto, compreensão, participação, ócio, criatividade, identidade e liberdade. Ou seja, se entendia a integralidade, o homem como um todo, todos os aspectos que envolve o humano a abarcar. Isso é uma grande evolução, porque se a gente pensar que século passado ainda existia a escravização humana, então se colocar valores de existência para as pessoas é algo muito positivo, muito importante nessa evolução do entendimento do que é desenvolver, né? Inclusive, vale a pena ressaltar que até aspectos espirituais e sobrenaturais englobava esse desenvolvimento integral, porque é aquilo que eu falei para vocês, as pessoas têm sua religiosidade, têm sua religião, têm seus aspectos superestruturais, os aspectos espirituais, então não rejeitava essa subjetividade, se abarcava. Só que tem um detalhe, eu não sei se alguém já percebeu, em nenhum momento eu falei de meio ambiente. Novamente, se colocava o homem integral, mas não se dialogava tanto com a questão do meio ambiente. Então, não se incorporava a dimensão ambiental. E aí, já diferente da concepção do ecodesenvolvimento, que já entende uma condição de mudança radical das estruturas socioeconômicas para incorporar o ambiente ao processo de desenvolvimento. A palavra radical ela pode ser assustadora, né? Porque quando algo é contundente, quando algo que não é neutro é jogado dentro das ciências, dos conhecimentos, a gente fica um pouco assim com o pé atrás. Mas por que ele é radical, gente? Porque incluir
o meio ambiente no processo do desenvolvimento é um radicalismo absurdo ainda para a humanidade. A gente ainda não conseguiu fazer isso. A gente ainda se coloca como externo. Claro, estamos mudando os aspectos educativos, produtivos, mas ainda é pouco, ainda é tímido, ainda a gente precisa avançar realmente de colocar o meio ambiente como o centro, no sentido de que esse centro, ele não é descartado as outras áreas, como o social, o econômico, não é descartado, mas é fazer uma reviravolta, é tirar aquilo que sempre foi o centro, que foi a economia, o ser humano, o produtivismo como centro e colocar agora o meio ambiente. Então, por isso que para muitos pode ser radical, porque muitos empreendimentos como monocultivo das agriculturas, grandes extensões de terra para produzir animais e entre outros, vai cada vez mais se dar lugar para produções orgânicas, produções menores, porque essas produções menores, elas dialogam mais com o equilíbrio dos ecossistemas, com o equilíbrio da natureza. Então, essa mudança está centralizada na apropriação dos recursos pelas comunidades, considerando como exigência uma mudança nas estruturas sociais e a atenção enfatizada também ao âmbito local. É aquilo que eu falei para vocês, as pequenas empresas, o âmbito local, a questão nacional, regional, vai acabar sendo tomada à frente, devagar, por conta desse processo da natureza e do meio ambiente estar sendo protagonizado, estar sendo colocado como centro, porque vamos pensar em cidades como Megalópolis, São Paulo, Nova York, que tem milhares, milhões de pessoas, habitações, muitos empreendimentos, muitas indústrias, enfim. Imagina, a gente sabe que esse tipo de estrutura da sociedade tem um tempo para existir, vai chegar um momento que não vai ser insuportável se manter ali nessas megalópolis. Então as pessoas vão ter que voltar 2 passos para trás. Quando eu falo voltar, não é porque está regredindo, não é isso, é porque é necessário parar um pouco e replanejar para que a gente consiga ter um futuro. Então o âmbito local ele vai estar muito mais forte. Vamos pensar na questão das megalópolis, das metrópoles que a gente tem no mundo, como elas precisam utilizar muitos recursos naturais e que essa necessidade de usar tantos recursos naturais está se tendo uma nova configuração de pensar no local, no regional, no nacional, para que as pessoas comecem a tentar se organizar em comunidades. Claro que esse processo ele é muito lento, as pessoas não vão sair das suas casas do nada. Vai ter que ter apoio dos estados, vai ter que ter principalmente uma concepção educacional para que as pessoas queiram isso para suas vidas. Mas a gente já observa que muitas pessoas querem sair da cidade, conseguir, como a gente fala na música, né, uma casinha no campo. Muita gente já fica pensando nisso, nessa possibilidade. Muita gente espera se aposentar na aposentadoria, né, para conseguir fazer esse sonho. Isso é muito comum, principalmente aqui na nossa região amazônica, porque justamente a gente já tem esse contato muito grande com a natureza. Então as pessoas sentem essa necessidade. Claro, não é todo mundo, mas a gente já vê uma certa mudança de comportamento, de pensamento entre as sociedades. E aí, essas 2 formas de teoria do desenvolvimento que eu falei sobre a integral, né? O desenvolvimento integral humano e o ecodesenvolvimento, é muito importante ter falado delas, gente, porque a partir delas se construiu, a partir dos anos 80, do século passado, o que é o desenvolvimento sustentável ou sustentado. Sim, demorou alguns séculos aqui para a gente chegar até falar nesse desenvolvimento sustentável, sustentado. É um pouco, às vezes, cansativo, né? A gente fazer todo esse apanhado histórico, contextualizar conceito por conceito. E olha que eu estou sendo prática, estou tentando colocar as coisas mais fundamentais que eu visualizei para trazer para vocês. Mas, mesmo assim, não tem como trabalhar esse conceito de uma maneira rápida. Tem que detalhar alguns aspectos
para a gente ter segurança na hora de transmitir para os educandos, para os alunos, para as alunas, para ter segurança científica de saber exatamente o que você está transmitindo. Então, esse processo, essa construção, ela também é uma construção individual, que você vai estudando, que você vai se apropriando desses assuntos e vai compreendendo. E aí, essa questão do desenvolvimento sustentável ou sustentado, poucas pessoas hoje em dia utilizam o sustentado, mas nesse período era se usado também. E a questão das ideias do progresso e do desenvolvimento foram questionadas pelos movimentos sociais ambientalistas a partir da década de 60 e 70 do século XX. Os pontos de quebra de ruptura da modernidade se sustenta na crítica das noções do progresso e do desenvolvimento, que é aquilo que eu falei para vocês. Que progresso é esse? Para quem é esse progresso? Para quem vai desenvolver? Aonde vai desenvolver? A que custo vai desenvolver? Então, essas críticas começaram a se tornar cada vez mais fortes a partir do século XX, do meados do século XX, na década de 60 e 70. A tecnologia e a eficiência econômica começaram a se render a respostas de reações das crises ambientais que elas estavam ocorrendo. A gente não pode negar o nível tecnológico que a humanidade chegou, de conforto, de eficiência. Um exemplo prático são as vacinas, né, da pandemia do Covid-19, que foi praticamente em um ano ou menos de um ano, conseguiram desenvolver uma vacina. Isso é muito tecnológico, é uma eficiência científica incrível e é muito importante, todos nós precisamos. Porém, outras questões dessa eficiência tecnológica começou a estar sendo questionada por conta de cada vez mais ocorrer crises ambientais. Então, esta concepção da ideia de que a dimensão ambiental é parte integrante do processo de desenvolvimento é que está cada vez mais sendo usada dentro da educação ambiental, dentro dos movimentos ambientalistas, também pelas comunidades tradicionais, como eu falei para vocês, eles nunca viram a natureza externa, eles sempre se sentiram integrantes, integradores, integrados na natureza. Então, esse apelo, essa nova perspectiva ideológica, política, está cada vez mais sendo disseminada, de não colocar a natureza como algo externo, fora. Não, a natureza, o meio ambiente, ele tem que ser prioritário para que se tenha um avanço econômico, se avanço social, cultural, entre outros. E aí, quando a gente fala disso, a gente trabalha também a questão da justiça social, pela satisfação das necessidades básicas da população e da proteção de suas culturas, contraditoriamente ao uso desenfreado dos recursos naturais. Para quem ainda não assistiu à aula dos ODS, aconselho a assistir, porque a gente fala muito dessa questão da justiça social. Não tem como você proteger o meio ambiente e ignorar as pessoas que vivem lá ou as pessoas que estão precisando de auxílio. Então, tem que ser integrado os aspectos ambientais, socioeconômicos, a justiça social. Cada vez mais se pensar em como se adaptar a esses processos que foram construídos, mas não de uma maneira desigual. Pelo contrário, hoje, realmente integralizar as pessoas de uma maneira muito mais democrática. Ou seja, o desenvolvimento econômico, social, ele deve ser ligado ao ecológico, ao ambientalmente sustentável, para garantir o sustento mesmo, não só do ser humano, mas do meio ambiente. O desenvolvimento, o progresso, ele não internalizou o ambiente e a natureza como fator estratégico do processo de desenvolvimento. Então, é esse pensamento que a gente está construindo hoje. Esse desenvolvimento que a gente tem que ter hoje tem que ser diferente do que foi feito lá nos séculos passados. Ainda hoje, muita gente defende também essa maneira do progresso, esse progresso econômico pelo progresso econômico. Não pode ser assim mais, gente, porque essa estrutura, como eu já estou falando aqui várias vezes e não posso parar de repetir, porque isso é uma problemática latente hoje, na atualidade. Você ignorar o meio ambiente é praticamente se ignorar.
É você não ter autoamor, você não se cuidar, porque você precisa da sua casa. E a nossa casa principal é o planeta. Então, se a gente for falar de economia, for falar de crescimento econômico, a gente tem que colocar o meio ambiente como um pilar desse progresso, desse desenvolvimento. Então, aquele pensamento do passado que surgiu lá na época na época moderna, a partir do século XV, onde se colocava que os recursos naturais eram inesgotáveis, ainda se tem pessoas que pensam dessa forma. Não é que ela ache que realmente o recurso natural é inesgotável, é que a forma produtiva que ela aplica é usando esse parâmetro. Então, os modelos de desenvolvimento têm que garantir um controle, gente, da crise ambiental. Não adianta a gente crescer economicamente, muitas pessoas mudarem de vida, ter uma mobilidade social, que é sair de uma classe social e melhorar a sua economia e para uma classe social mais abastada, se isso custar a natureza, porque pouco vai se usufruir dessa riqueza. Porque logo vai se ter vários problemas ambientais que vai atravessar a vida dessas pessoas. Então, tem que se pensar em aspectos para que esse desenvolvimento econômico esteja atrelado à proteção, à conservação ambiental. Nas aulas passadas que a gente falou sobre os ODS, eu dou várias sugestões de alternativas que já existem, produtivos, em vários lugares do mundo, aqui na Amazônia também. Então, tem saídas, mas como a gente está tendo essa aula de formação, de conceito, de concepção, da onde surgiu esse termo desenvolvimento sustentável, é importante a gente entender as profundezas desse conceito, entender a base. Então, essa formulação é um processo gradual, onde não é só um debate acadêmico, também é um debate que ela vai para uma questão política. Vale lembrar, né, nós somos animais políticos, ou seja, qualquer ação humana é uma ação política. Não estou falando de política partidária, nem nada disso. Estou falando de política da ação, do dia a dia, da tua consciência coletiva, daquilo que tu faz por ti e pelo meio, né? Pela sua família, pela sua comunidade, pela sua rua, o seu prédio, o seu bairro, enfim, aonde você está localizado. Tudo isso é política. E aí eu não vou dizer para vocês que essas concepções, elas não são complicadas. Elas têm sim um grau de dificuldade. Porque o educador ele vai ter que já ter um suporte histórico, um contexto histórico da onde ele compreenda bem as fases que a humanidade passou. Claro que a maioria de vocês sabem já, mas ainda assim, às vezes há algumas confusões, às vezes alguma ideia ou outra pode ser difícil, ou às vezes até a pessoa não concordar, e isso de ser um desafio dela entender. Muitos assuntos que eu já estudei dentro da ciência, da antropologia, das ciências ambientais, da agroecologia, enfim, das ciências que eu estudo, muitas coisas eu fiquei assim confusa, eu não entendi de primeira. Na verdade, eu não queria concordar, mas com o tempo, com o aperfeiçoamento, a gente vai, né, se abrindo, a gente vai se modificando. O ser humano é super adaptativo, então a gente vai começando a entender esses conceitos para que a gente possa realmente entender que hoje essa crise ambiental, ela também é uma crise ideológica, é uma crise política, é uma crise social. E esses parâmetros envolvem tantas complexidades da nossa vida individual e coletiva que se torna às vezes confusa. Mas é como eu estou falando aqui para vocês, eu estou tentando trazer da forma mais prática e objetiva possível para que não seja cansativo. Mas em algum momento cansa, porque a gente está falando de crise. E crise, né? Todo mundo sabe que tem algum momento que pesa. Mas não por isso a gente não pode desanimar nesses estudos, porque quando a gente for chegar para a sala de aula, chegar para as comunidades, aonde você for levar esse conteúdo da educação ambiental, você tem que mostrar um ânimo, você tem que mostrar uma forma de envolver essas pessoas e entender esses conceitos, entender
formas de pensamento é uma forma de trazer uma forma de vida para as pessoas, porque às vezes as pessoas nem sabem, nem conseguem entender mais ou menos a realidade que a gente está vivendo hoje. Elas sabem por através de jornais, de revistas, de redes sociais, mas ainda assim tem uma compreensão ainda mínima da realidade. E nós, como educadores, temos esse dever, né, de trazer informações, de gerar opiniões positivas e opiniões científicas a respeito desses assuntos. E aí, retomando, acho que todo mundo já ouviu falar da Eco 92. Acredito que a maioria das pessoas que se interessam por essa temática são pessoas que já estão ligadas à questão do meio ambiente. Mas eu também quero lembrar uma coisa para vocês. É bom você, se for possível, você compartilhar esse vídeo para pessoas que não estão ligadas nesse assunto. As pessoas que não estão envolvidas nas questões ambientais são as pessoas que a gente mais tem que envolver, mais temos que deixar elas a par, porque é com elas que a gente vai unir forças para tentar mudar essa realidade. Porque não adianta eu, só você e outras pessoas. A gente tem que se unir às pessoas para que a gente consiga. E é muito difícil, porque cada pessoa tem um pensamento, cada pessoa tem uma complexidade. Então, conseguir lidar com essas diferenças é um desafio, mas a educação, ela trabalha todo o tempo com desafios. Como eu falei para vocês, a escola é o lugar que reúne a maior diversidade de pessoas que existem. Então, é isso, a educação, ela se propõe mesmo a lidar com a diversidade, a lidar com essas multiplicidades que existem, né, na humanidade. E aí a Eco 92 foi muito importante nesse processo, porque lá eles começaram a usar o conceito de sustentável, contínuo, duradouro, sustentável. Ou seja, quando a gente fala em algo contínuo, você não vai apenas produzir uma tecnologia X sem compreender o que essa tecnologia X vai trazer de consequência para o futuro. Ou seja, todas as coisas que a gente vai produzir, a gente tem que sempre estar pesquisando de uma maneira contínua para saber quais são os benefícios, os malefícios, as consequências, para saber o que está acontecendo. Então, a ciência acaba sendo muito importante nesse conceito de sustentabilidade, de sustentado, é para continuar as noções, as ideias de como vai ser isso, principalmente para o futuro. E aí, teve uma comissão lá nesse evento da Eco 92, chamada de Brundtland, sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. E ficou definido que o desenvolvimento é para satisfazer a necessidade do presente, sem comprometer as próprias necessidades que as gerações futuras precisam satisfazer. E aí, esse documento que foi feito, ele também entende que tem que ser um sistema político que assegure efetivamente a participação cidadã na tomada das decisões. As pessoas têm que participar da vida política, têm que influenciar e ser influenciadas, têm que estar nesse jogo, têm que estar participando, têm que estar atuante. Um sistema econômico confiável que possa gerar excessos de conhecimentos técnicos contínuos, um sistema social que resolva as tensões originadas no desenvolvimento, desarmônico, um sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a base ambiental para o desenvolvimento. Enfim, vocês conseguem perceber que coloca a natureza nessa discussão de sustentabilidade, porque quando você fala, vou usar os recursos naturais para o presente e para o futuro, você tem que fazer um estudo de risco, tem que fazer um mapeamento, tem que fazer um diagnóstico, dependendo daquilo que você estiver produzindo de tecnologia, tem que fazer todo um estudo. Porém, houve-se críticas a esse padrão do documento de Brundtland sobre esse desenvolvimento, porque na verdade, algumas pessoas perceberam que ele ainda estava reproduzindo o neoliberalismo e o capitalismo, não mudou muita coisa. Na verdade, apenas colocou palavras que conseguia dialogar com o meio ambiente, mas de fato não fez essa mudança que a gente está falando, que é colocar o meio ambiente como centro dessas questões. E, portanto, o padrão ainda é concentrador de riqueza, para a qual a expansão da produção representa um propósito em si mesmo. A tendência de considerar o desenvolvimento sustentável como uma fórmula, com o qual pode se reconciliar a conservação dos meios, igualdade social e o crescimento econômico.
Exatamente esse aspecto. Mas estava tão bom esse documento, por que não, os pesquisadores não aceitaram? Por que houveram críticas? Gente, porque é justamente isso. Dentro da ciência é uma construção, então não tem algo absoluto. Vai ter algum momento que vai ser utilizado esse conceito, que todo mundo vai concordar, mas com o passar dos anos, com o passar das análises, vai perceber que não é interessante por algum motivo. Então, as fórmulas, elas não são exatas e absolutas, elas estão sempre em modificações. Então, como a gente já conversou sobre isso, retomando novamente, a gente falou sobre o antropocentrismo, um homem no centro, e eu falei que ainda não acabou. Mesmo que tenha, né, hoje a gente já está na era da pós-modernidade, ainda se está o homem como o centro de tudo, assim como o capitalismo, assim como o neoliberalismo. Ou seja, não é para descartar a qualidade humana, não é isso, mas é para incorporar a questão do meio ambiente também como uma base, não como externo. Então, acaba que, vou falar grosso modo, se ficou mais do mesmo, não mudou muita coisa do que estava no passado. E aí, esses princípios equitativos de reciprocidade que evitassem a superexploração ainda é um mecanismo de controle e de correção da gestão de natureza. Quando você superexplora o meio ambiente, ou superexplora mãos de obra, ou quando você não distribui uma riqueza de uma maneira justa, isso você também vai estar degradando o meio ambiente. Então, a gestão da natureza, a gestão ambiental, ela também está ligada à gestão de pessoas, à gestão social, como é que tu vai lidar com esses recursos e como é que tu vai trabalhar com eles. Então, por isso que a reformulação de todos os indicadores que descrevem o crescimento econômico e não a qualidade de vida. É muito importante que a gente pense nessa questão ambiental, colocando a humanidade como um fragmento de um todo, ou seja, nós vamos participar de todos esses processos, nós, na verdade, vamos gerir, vamos organizar, coordenar todos esses processos, mas não podemos esquecer que a gente precisa conservar e proteger a natureza para o futuro, porque se a gente já está vivendo uma crise ambiental hoje, em que os cientistas não têm uma previsão 100% do que pode acontecer, claro, se tem estudos, se tem mapas, se tem estudos computadorizados, enfim, mas nada garante 100% que vai acontecer ou não. Então, é importante que a gente se coloque nesse lugar, se coloque como pertencente, até mesmo algo que é interessante a gente ver as comunidades tradicionais e utilizá-las como um bom exemplo, perceber como elas lidam com a natureza, como elas conseguem lidar com as intempéries, com os problemas ambientais, como eles se adaptam. Isso também é muito importante para nós. Então, independente das visões sobre as formas de se obter um modelo de desenvolvimento, está claro que a população mundial, em particular do terceiro mundo, precisa de mais recursos para desenvolver e alcançar a melhor qualidade de vida, tá? É aquilo que eu sempre deixo aqui para vocês. A gente está discutindo questão econômica, questão ambiental, porém, a justiça social está caminhando lado a lado. Não tem como a gente não pensar nessas questões, até mesmo porque nós somos de um país em desenvolvimento, então a gente sabe quanto isso é caro para nós e quanto isso tem que ser mudado. E aí, é necessário conservar, lógico, né, os recursos naturais e a sua produtividade. E como aliar, né? Como que pode obter, sem degradar os recursos naturais? Como pode estabelecer o desenvolvimento de uma maneira equitativa e sustentável? Apesar de todas as interpretações, está claro que para a construção de um processo de desenvolvimento sustentável, é necessário assumir o meio ambiente em sua qualidade de fator estratégico no processo de desenvolvimento. Quando a gente for pensar hoje, gente, inovação
em tecnologia, em trabalhos diferenciados, a gente tem que sempre pensar em como eu vou incorporar o meio ambiente e a natureza no meu trabalho. Seja educativo, seja científico, seja um negócio próprio, seja qualquer tipo de ação humana, não tem como. A grande estratégia, gente, hoje é colocar o meio ambiente como um fator fundamental. Fazendo um resumo de tudo isso que a gente conversou, que a gente trocou, o que a gente entende? Hoje, a questão do meio ambiente, da natureza, ela tem que ser o fator estratégico de desenvolvimento. Seja para grandes empresas, para empresas pequenas, para até o teu projeto de vida pessoal que tu queres para ti, tu tem que pensar no, como que tu vai colocar a natureza como um fator estratégico. Seja para nós, educadores e educadoras, como colocar a natureza sempre como um fator estratégico. Porque, gente, é aquilo. As nossas condições básicas de existência, de subsistência, depende diretamente do planeta, da saúde do planeta. Então, hoje, a inovação tecnológica, a inovação de ideias, a inovação científica, você pode ver que geralmente os grandes prêmios que hoje em dia as pessoas estão ganhando por aí, pelos prêmios de inovação científica, geralmente está ligado com alguma questão da natureza. E se não estiver, é interessante que esse prêmio se adapte, porque hoje esse é o novo cenário que a gente está pensando para o contexto atual. Então, essa questão da sustentabilidade ambiental, gente, ele é um processo essencialmente político. Quando eu falo político, eu estou falando da micropolítica do cotidiano, das nossas relações com a vizinhança, com o Estado, com o país, com os outros países. Então, esse processo é um processo que a gente tem que trazer para nós, como educadores, que somos formadores de opiniões. Então, é um trabalho político. Eu não sei como que cada pessoa que vai estar vendo esse vídeo vai chegar a esse conteúdo para você, como que você vai interpretar a forma que eu estou falando. Claro que se fosse um outro professor, uma outra professora, poderia abordar de uma outra maneira, mas eu quero deixar totalmente livre a forma que você entende como o objetivo que você quer trabalhar com a educação ambiental. Você fica livre, você tem a sua própria forma de vida, a sua própria ideologia, suas próprias perspectivas, mas dentro dessa liberdade, a gente não pode esquecer dos fatores científicos, dos estudos, das construções conceituais e de experiências e de investigações que elas estão latentes. Ou seja, o que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente comece a sensibilizar as pessoas que estão próximas da gente, nesse processo de micropolítica mesmo, que é fundamental. A ciência, ela amparada, muita coisa da ciência é amparada pela educação, ou seja, não tem como existir ciência sem educação e vice-versa, acaba que são dois pilares que se complementam, a ciência e a educação, e a política também, que é uma ciência também, ou seja, vocês percebem que tem um monte de coisa envolvido, várias questões que está interligada com a questão da sustentabilidade ambiental, e esse é um processo muito em que a gente precisa mudar essas estruturas que permitem a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável que colide com forças poderosas e correntes de resistência. É muito bonito, é muito legal a gente estar falando sobre isso, mas na vida prática, é possível? Na vida prática, a gente consegue colocar essas estratégias que a gente está falando aqui, de pôr a natureza como pilar dessas novas tecnologias, das novas inovações? A gente sabe que é um desafio, porque a gente vai trabalhar com interesses políticos, onde as pessoas, as empresas, enfim, diferentes camadas sociais, diferentes atores sociais têm a sua perspectiva, têm seus interesses. Mas aí a gente tem que pensar novamente, como eu falei para vocês, que educação, que ciência a gente quer para o futuro. Até mesmo para existir ciência e educação no futuro, a gente tem que ter o planeta aqui vivo, o planeta nos alimentando, o planeta nos dando, formas de subsistência. Então, a gente tem que pensar nessa questão. O futuro, ele só vai existir
se a gente colocar o ambiente, o meio ambiente como um centro. E aí é interessante que a gente se volte para o local, para o regional. A gente tem um exemplo lindo aqui na nossa região, de várias comunidades tradicionais, que até citei aqui para vocês, como elas têm exemplos de resiliência, de recuperação, movimentos ambientalistas, movimentos pela terra, movimentos que apoiam o futuro da humanidade. E a gente precisa se abrir. Não é que eu queira influenciar alguém a fazer determinada coisa, mas eu cheguei hoje para trazer esse assunto aqui para vocês, foi porque também eu tive uma construção dentro dos movimentos sociais, dos movimentos ambientais, dentro da pesquisa. Eu, como mulher amazônica, de periferia, também tenho as minhas próprias experiências pessoais e essas experiências individuais que totalizam a minha subjetividade, aquilo que eu sou, é a mesma coisa que é para você também. Você também tem a sua individualidade, mas há algo em comum que a gente acaba tendo como convergência são as pesquisas científicas. As pesquisas científicas, elas não são neutras. A gente não pode dizer que todas as ciências não têm, né, algo contundente. Claro que tem, mas em geral as ciências e as pesquisas científicas, elas têm como propósito melhorar a nossa vida, trazer conforto, trazer informação, esclarecer assuntos que de repente as pessoas não saibam, e isso caminha lado a lado com a educação. Então, é exatamente essa questão. A gente só vai conseguir sensibilizar as pessoas, como educadores que nós somos, sobre a importância de colocar o meio ambiente e a natureza como uma estratégia de inovação tecnológica, quando a gente também se inserir nesse processo cada vez mais, com as nossas lutas individuais e coletivas, com a organização de comunidades. Quando eu falo de comunidades, eu falo da sua rua, do seu prédio, do seu bairro. Dessas pequenas ações, a gente tem que começar a se sensibilizar, porque é aquilo, a gente só vai deixar a natureza como centro, né, da estratégia de inovabilidade tecnológica quando a gente viver isso. E justamente a educação tem esse compromisso, né, de trazer planos pedagógicos, planos políticos pedagógicos para os alunos, para os educandos, para que justamente a gente possa modificar alguma realidade, contribuir, nesse caso aqui da educação ambiental, do conceito de desenvolvimento sustentável para o futuro e pensar nesse futuro. Então, esse futuro é hoje, é agora. E, gente, eu quero agradecer muito pela atenção de cada um, de cada uma, de ter ficado até aqui comigo. Sim, como eu já falei algumas vezes, é um pouco cansativo trabalhar com conceitos, porque a gente tem que usar um arcabouço teórico já de base, a gente já tem que ter uma base teórica para entender. Por isso que essa aula é para a formação de professores, porque os professores, em geral, já têm esses conhecimentos, mas se não tiverem, precisarem de alguma ajuda, eu também me coloco à disposição. Qualquer crítica positiva, qualquer pergunta, comentário, enfim, algo que possa construir positivamente para essa troca de saberes, estou aqui disponível e à disposição. Quero agradecer o Liberal na Escola pela oportunidade de a gente estar trabalhando uma temática tão urgente e tão desafiadora, que ela é confusa às vezes, mas que é necessário falar, e que a educação justamente traz esses caminhos, né, de resolver essas confusões e conseguir esclarecer determinadas situações que às vezes a gente não tem conhecimento ou sabe pelo senso comum, e aí a educação, a ciência vão lá e exemplificam e trazem formas de entender todas essas relações, ainda mais que são relações existenciais, políticas, econômicas, ambientais, sociais, culturais e por aí vai, tá bom? Então, quero agradecer novamente e até a próxima aula.